Oi gente, eu sou a Thalys, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E o vídeo de hoje, meus amores, é confeitando um bolinho maravilhoso. Eu já comecei aí hidratando o meu chantilly com leite condensado, tá bom? Eu bati ele, deixei descansando um pouquinho na geladeira e aí fui hidratando para começar o meu trabalho. Esse bolo, ele é uma massa branca amanteigada com recheio de ninho e geleia de abacaxi. É uma geleia caseira que eu faço aqui em casa. Já ensinei em outros vídeos no canal, mas é só você partir o abacaxi bem pequenininho, misturar com um pouco de açúcar e levar pro forno até ele caramelizar, vai ficar maravilhoso, tá? E eu venho fazendo uma pré-camada de chantilly no meu bolo para conter os farelinhos deste bolinho, dessa massinha. E depois venho com a camada mais grossa de chantilly. A decoração, gente, ficou por minha conta. A cliente falou assim: eu não sei uma decoração, faz do jeito que você achar melhor. Então eu escolhi uma decoração mais delicada, porque era um bolo para uma mulher. Então eu resolvi fazer uma decoraçãozinha mais delicada, sabe? Fiz ele todo branquinho e finalizei com algumas rosetas. Mais pra frente vocês vão ver como foi que eu fiz, tá? E aí eu venho fazendo a minha pré-camada, tá vendo? Ele fica um pouquinho de farelo às vezes, então é importante você fazer pra não estragar a sua decoração na hora que você estiver confeitando. Gente, eu tava com muita saudade de gravar pra vocês, sabe? Já faz uns dias que eu não gravo, porque a correria aqui tá muito grande. Mas, enfim, eu não podia deixar de gravar fazendo esse bolinho pra vocês, né? Eu espero que vocês gostem mais. Então, se vocês já gostam do meu canal, meus amores, vão se inscrevendo aqui. Ativa a notificação pra não perder nenhum vídeo que eu posto. E também deixar aquele like pra me ajudar, tá bom? Comenta aqui embaixo o que você quer ver por aqui, estilo de vídeo, receitinha, o que você quer ver por aqui, comenta. Então, gente, nesse bolo, a decoração, eu usei uma espátula de textura, que eu costumo usar bastante. Ela tem esse desenho bonitinho de escadinha, sabe? E aí eu passei ela, eu nem fui com a espátula lisa, eu fui direto com essa espátula de textura. E aí quando eu fui alisando, onde tava faltando um pouquinho, eu fui preenchendo com mais chantilly. Eu sempre começo alisando pela parte de cima, e se você vê que ele tá precisando completar um pouquinho, tá um pouquinho torto, coloca mais um pouquinho de chantilly pra ele ficar retinho, tá? Cuidado também na hora de tirar, para você não tirar demais e ficar faltando chantilly aí nessa parte. Vocês viram que na lateral ficou um pouquinho de espaço entre uma camada de chantilly e outra. E eu vim cobrindo, porque, gente, isso pode dar bolha de ar. Eu não me atentei na hora que eu tava aplicando, então tenta sempre deixar o mais juntinho possível as fileirinhas de chantilly, tá? E aí, vocês estão vendo que onde tava faltando chantilly, eu vim colocando mais pra ficar igualzinho e a minha espátula passar por todo o bolo, alisando tudo. Fiz a quina novamente, tirei o excesso da quina, na verdade, e passei a espátula mais uma vez na parte de cima, deixando mais retinho o bolo, e depois voltei com a minha espátula de textura na lateral até ficar do jeitinho que eu queria. E o segredo aqui é ter um pouquinho de paciência, tá? Porque você vai conseguir, meus amores, você vai conseguir. E na parte de cima, meu povo, eu tirei o excesso da quina, deixei o mais lisinha, mais retinha possível e vim com a textura na parte de cima fazendo uma espiral. Eu usei uma espátula daquelas de você, sabe aquela de pincelar a gema em algum lugar, pincelar margarina, vocês vão ver aí. Eu usei ela pra dar essa texturinha na parte de cima e eu fui fazendo uma espiralzinha nela, tá? E a finalização do bolo, gente, eu decidi fazer com rosetas. Então eu fiz rosetas brancas, parecido com a inspiração que eu tinha visto na internet. E aí eu fiz as rosetas brancas e vim dando um ponto de cor com rosetinhas menores na cor rosa e fiz as folhinhas na cor verde. Eu não tinha o verde folha, então eu misturei os dois verdes que eu tinha aqui, que era o verde normal e o verde bandeira. E aí ficou na cor que vocês vão ver aí, ficou
bem parecido com o verde folha, tá, gente? Então, ficou ótimo. No caso, eu fui aplicando de forma bem aleatória essas florzinhas, sabe? As rosetas maiores brancas eu coloquei só na parte de cima e as rosinhas eu coloquei intercaladas aí entre essas rosetas grandes e também na parte do rodapé do bolo. Antes disso, eu fiz a finalização do rodapé do bolo com bico pitanga normal, só uma ondinha, como eu gosto de fazer sempre, porque eu achei que ficava muito vazio. Então eu coloquei essa finalização no rodapé e por cima eu vim fazendo as rosetinhas rosas, na cor de rosa, que era para ficar charmosinho. Então eu fiz aleatório, eu não fiz assim, ai, tudo igual, não. Eu fiz 3 num cantinho, 2 no outro, uma sozinha em outro. E vocês estão vendo como o bolo ficou lindinho, né? Bem alisadinho. É só você hidratar bem seu chantilly, tá bom? E aí eu fui fazendo as rosetas brancas na parte de cima. São rosetas maiores, tradicionais, normal. Eu fiz algumas e depois eu vim colocando as menorzinhas nos cantinhos ou no meio de entre um e outra para ficar bem aleatório. O bico que eu utilizei para fazer essa roseta foi um M da Wilton. E nessa parte de baixo eu usei o bico pitanga, tá? Nessa hora aí faltou energia, por isso que a ring light desligou na hora do vídeo, menina. Mas é porque faltou energia, tá? Mas vocês vão conseguir ver bem mesmo assim. E aí eu vim fazendo essas pitanguinhas na parte de baixo. Aperta, solta e puxa. Pra ela ficar puxadinha, você faz uma em cima da outra. Tanto o bico dessa pitanguinha quanto o da florzinha são bico pitanga, só muda o tamanho, tá, gente? O da florzinha rosa eu botei um bico pitanga menor. E para fazer a folha, eu tenho um bico pétala, porém não achei. E aí o que é que eu tive que fazer? Pensei, preciso improvisar. Peguei um saquinho de confeitar novo, cortei no mesmo modelinho que fica o bico folha e deu super certo, gente. Ficou o desenho igualzinho. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar o saquinho, tá? E nessa parte de baixo eu vim colocando aí de forma mais aleatória, do jeito que eu achei que fosse ficar mais bonitinho. Aí coloquei 2 embaixo e em cima, depois só 2, uma do lado da outra, depois uma sozinha. E na hora de colocar as folhas eu também fiz de forma intuitiva, sabe? Coloquei aqui no cantinho, no outro cantinho, do jeito que até que eu achei que ficou bem bonito. Quando eu senti que já tava começando a fazer coisa demais, eu parei. Que a gente tem que sentir, sabe? Quando já tá ficando muita decoração pra não ficar exagerado e ficar feio. E eu cortei o bico assim, tá vendo? Você dobra ele e corta ele mais compridinho no meio. E aí ele fica dessa forma aí que eu mostrei pra vocês no vídeo. E quando eu misturei as cores, coloquei o desenho, gente, ficou igualzinho da folha do bico folha, tá? Que realmente eu não achei o meu bico por aqui, mas improvisei e deu certo. E vocês estão vendo que eu misturei os 2 corantes, como eu já tinha falado que fiz. O verde bandeira e o verde normal, porque eu estava sem o verde folha, mas deu super certo. E aí você vai botando a folhinha verde onde tem as florzinhas coloridas. Eu fui colocando, coloquei 2 para próxima, depois coloquei uma sozinha. Foi sentindo aí onde era que precisava ir essa folhinha e ficou bem bonitinho.
E por fim, fui colocando um glitter perolado para finalizar esse bolo com tchan, aquele glow que tava faltando, sabe? Era um glitter. Esse glitter perolado, ele é muito coringa, gente. Você pode sempre ter ele em casa porque você sempre vai usar. E a finalização ficou assim, gente. Eu achei que ficou lindo, super fofo. E no final ainda coloquei uma velinha rosa, porque na gravação não mostrei, mas coloquei uma velinha rosa e ficou lindo. E esse foi o resultado do bolo. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que vocês acharam, gente. Eu achei super lindo, fofo, delicado. Amei as cores. Enfim, e minha cliente só elogiou, tá? Achou lindo, gostoso, disse que eu arrasei. Então, ó, isso é o que importa. Espero que vocês tenham gostado, meus amores. E até o próximo vídeo. Cheiro!